inimigo aproveita essa brecha, onde você não está direcionado, para começar a criar as ruas que você vai caminhar. E com esses caminhos não direcionados e caminhos tortuosos foram cada vez mais sendo apresentados. Cada vez mais eu fui me envolvendo com catolicismo, com umbanda, com kardecismo, com candomblé e depois, no final, com o Ifá, com o culto de Ifá. E com um detalhe, eu sempre fui muito intenso. Eu sempre me aprofundei. Então, não só passei. Quando eu estava ali no kardecismo, eu estudava os livros, eu buscava aquelas conexões. Quando eu fui para a Umbanda, eu fui iniciado, eu fiz as práticas iniciáticas, eu participei internamente de todos os ritos. E participava dos ritos dos outros também, contribuindo com as iniciações dos outros. No candomblé, eu fui iniciado, me aprofundei. E no Ifá não seria diferente. Eu também passei pelas duas mãos de Ifá, fui iniciado, é um culto pouco conhecido no Brasil, mas hoje já é muito difundido. Existem vários templos de Ifá e com diferenças marcantes com relação à estrutura do culto de candomblé. O culto de Ifá é o culto que eu digo que tem a origem, né? A origem do panteão Yorubá, que é um culto nigeriano, onde muitas religiões no Brasil se assemelham a ela. Na verdade, uma religião se assemelha e a Umbanda buscou referências também nessa religião brasileira para poder ter uma similaridade. Porém, quando se trata de matriz africana no Brasil, as pessoas colocam tudo na mesma panela e alguém pode falar para mim, mas Oliver, não interessa, porque o que interessa é Cristo. Se eu não conheço quem eu combato, se eu não conheço quem eu busco resgatar almas nesses ambientes, eu não tenho noção de como eu vou fazer isso. Quando Deus direciona Josué a ter a terra, ter Canaã, né, ele direciona um projeto de guerra com estratégia. Os espias, assim como Moisés teve os espias, Josué teve seus espias para poder olhar o terreno que você vai tomar, olhar a terra que você vai tomar posse. E dentro do universo cristão, em alguns momentos eu vejo um dispersar de comportamento com relação às estratégias para poder você alcançar almas, para você ganhar almas para Jesus, para você crescer a terra. E algumas igrejas que crescem muito ainda são questionadas. E existem vários comentários que não são tão agradáveis. Porque essa igreja está crescendo, porque está captando almas. E o único questionamento que eu faço não é contra o crescimento de igrejas, é contra não cuidar de almas. Se a igreja cresce, mas ela cuida de almas, que ela cresça ainda mais. Se a igreja cresce, ela cuida de pessoas, tem projetos assistencialistas, tem projetos que são fundamentais para mulheres, crianças, órfãos, viúvas de uma forma geral, ela está fazendo o que a Bíblia manda. Uhum. Então não é o que ela tem, quanto ela tem, quem frequenta, é sobre o que ela faz para Deus. O quão de direcionamento de Deus ela tem sido guiada e tem respeitado esse direcionamento. É isso que faz a diferença. Então o meu testemunho ele tem essa base de ter passado por muitas religiões, de ter buscado um sobrenatural com constância, mas ter entendido em Cristo que o sobrenatural que eu vinha buscando se chamava Espírito Santo, porém ninguém tinha me apresentado. Quando você entra pro kardecismo, né? Foi Kardecismo. kardecismo. Qual que é a razão do kardecismo? O que ele acredita e o que você pensava que você ia obter ali? Quando um dos motivos de eu ter me aproximado ali, ter me aprofundado um pouco na religião do kardecismo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e tudo mais, é porque eu era da Umbanda. E a Umbanda não tinha uma vasta literatura. E a literatura estava no kardecismo, que era similar por falar de espíritos. Então, quando eu vou para o kardecismo, está linkado totalmente ao meu mergulho. Eu quero informação, eu quero aprender, e o kardecismo tinha uma literatura. Então eu vou lá buscar informação sobre espíritos, sobre o evangelho, sobre espíritos, sobre a gênese, né, do kardecismo, para entender mais sobre espíritos e assim eu ter mais conhecimento. A minha busca do sobrenatural ela não estava linkada ao que os homens me diziam, ela estava linkada ao que eu queria descobrir. A minha busca por descoberta era constante. Uhum. Mas primeiro, então, você passou pela Umbanda, então, para depois Não, eu conheço o kardecismo através da minha mãe.
Tá. E aí, quando eu entro na Umbanda, eu sinto a necessidade de ter mais conhecimento e eu volto Ah, uma você volta. casa, Entendi. porque começo a fazer os cursos nos templos kardecistas, para poder entender mais E sobre qual, os espíritos, de e uma qual forma que é o geral. fundamento da Umbanda, por exemplo? Eles A se Umbanda, baseiam no quê? a Umbanda é uma religião teoricamente brasileira, né? Aham. Que se baseia num culto de ameríndio, né? Dos índios, e que tem um pouco dos escravos, muito dos escravos, melhor dizendo, e que começou a ter muito também das falanges que são mais linkadas a espíritos de malandros e pombagiras, e foi tendo. A Umbanda é uma mescla. Uhum. E lá tem Certo. essa mescla, e aí eles começaram também a cultuar muito a questão de orixás, então tem uma mistura de culto ameríndio, pretos velhos, crianças, orixás e Exus, né? Exus e pombagiras, né? Entidades de Sim, uma sim. forma geral, falangeiros de uma forma geral. E a Umbanda é a religião que costuma dizer que prega o amor e que recebe a todos. E uma das coisas, quando eu era da Umbanda, que eu mais questionava, e que é um fato que me chama a atenção, eu tinha uma certa irritabilidade porque lá falava de Jesus. E eu não suportava falar de Jesus. Falar de Jesus, para mim, era uma barreira absurda. E eles Hum. tinham uma entidade que eles chamavam e comparavam e faziam um sincretismo com Jesus. Né? A Uhum. Umbanda é uma religião sincretizadora. Então, Hum. os orixás dela são sincretizados com os santos católicos. A Umbanda é uma mistura de catolicismo com o candomblé, com ameríndio, com pretos velhos, com ancestralidade de uma forma geral. E ela mistura um pouco de tudo, mistura um pouco do Nordeste, através dos boiadeiros, do Felintra, né, porque as pessoas chamam de Zé Pilintra, e parecia que está falando de pilantragem, mas na verdade está falando de Felintra. Uma divindade, um ser do Nordeste que vem para o Rio de Janeiro e se envolve com a malandragem do Rio. Então é cheio de história, cheio de folclore e cultura. Mas você, quando entrou, você acreditava que ali era o quê? Tinha espíritos ali? Quando você disse que iniciou, eu nem não sei como é que funciona. Processos iniciáticos, né? Quando a Ah, gente passa por um processo de iniciação, você hum, agora faz parte diz- dos adeptos aqui, tá. dos que estão dentro. Você não é mais membresia. Hum, Você não é mais um frequentador. Você agora carrega. Para explicar uma coisa que eu acho que vai ajudar na conversa toda. Existem processos diferentes, né? Incorporação, possessão e transe. Incorporação, você introduz, abre e introduz algo. Então ele incorpora porque ele tem ele tem um input, ele tem algo introduzido nele, um processo iniciático onde uma centelha foi feita, uma alquimia para introduzir, seja pela cabeça, por pontos no corpo, por que chamam de curas, para introduzir algo nessa pessoa. uhum, Processo de possessão. Ele é possuído. Uma pessoa tem um demônio ou uma entidade e que vai lá e possui. Ela acopla numa brecha gerada e domina esse ser de uma forma não positiva, uhum, tá? Para fazer o que ele quiser. E o transe, onde não há possessão, não há incorporação, mas existe uma conexão entre esses elementos. O elemento espiritual e o elemento carnal. Incorporação, eu busco, sou direcionado e eu quero ser iniciado, fazer parte. Então eu incorporo porque eu teve uma introdução de uma alquimia. A possessão geralmente acontece muito com pessoas que dão brechas ou que estão em degradação humana, né? Como eu falei, depressão e tudo mais, e ela começa a ser possuída, direcionada por um espírito obsessor, ou um espírito das trevas, um espírito maligno que começa a obsediá-la, consumi-la e ele está possuindo ela. uhum. E o transe, que se assemelha quando eu chego no universo cristão, que eu estava no Ifá. O Ifá era um culto que não tem a incorporação para os babalaôs e nem a possessão, mas eles tinham um transe. Algo que modificava a atmosfera, modificava o ambiente e tinha um transe, uma conexão espiritual de transe. E quando eu chego no universo cristão e que eu conheço o Espírito Santo, eu começo a ver literalmente como as trevas imitam a luz.
Porque o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ele te gera um transe. Uhum. Ele te gera uma presença, você sabe que ele está ali, você sente ele, Sim. o arrepio, o mover dentro de você, para os mais pentecostais, as línguas, a falar em línguas e outros movimentos, o batismo de fogo, tudo aquilo que tem para o pentecostal, e isso era o transe, e era muito semelhante, muito, muito semelhante. Nossa, é uma imitação total as trevas imitando a luz. Uhum. Então, existem essas 3 diferenças. Só que quem não viveu não sabe. Uhum. E os livros não costumam passar de uma forma tão ampla esse assunto, não sei porquê, mas não passa. Eu não coloquei no meu livro essa amplitude de informação. Uhum. Né? Isso é mais para quando eu converso com um pastor que começa a me perguntar muito, ou alguém que está interessado, eu vou explicando detalhadamente as diferenças de incorporação, de possessão, de transe, porque Uhum. não é a mesma coisa. Uhum. E às vezes eu ouço algumas pessoas falarem, mas em nome de Jesus está tudo resolvido. Nem Jesus disse isso. Isso é Jesus verdade. disse que existiriam principados, potestades, Uhum. algumas situações que você precisaria de Jejum. algo a mais, de jejum e oração. E eu creio que Jesus, naquele momento, cita 2 coisas. Mas existem várias outras ligadas à palavra. Você está amparado na palavra, jejum, oração, santificação, busca, compromisso. Tem muita coisa para você fazer para Deus, para você estar habilitado a combater espiritualmente uma potestade, um principado, um maioral do inferno. Mas você chegava a ter visões? Sim. O que te pediam ali para você poder se Então, aprofundar mais? as religiões de matriz africana Hum. e as religiões que não são as religiões cristãs, Uhum. né, em suma, elas não te fazem muitos pedidos. É uma religião aberta e que prega muita liberdade e a aceitação de todos. A maioria dos adeptos do candomblé, por exemplo, são as pessoas que se sentem excluídas. O candomblé é uma religião de muitas pessoas excluídas. Tem muitas pessoas bem-sucedidas lá, tem muitas pessoas com outros comportamentos, sim. Mas é uma religião que prega, eu aceito a todos. Então, os homossexuais, venham. As pessoas oprimidas, venham. Você que não está bem, vem. Todo mundo vem. Uhum. Porque eu não te peço nada. Só que, assim, não estou falando só do candomblé. Estou falando de igrejas, inclusive. Os locais que não se posicionaram te explicando o que você precisa, qual a entrega que precisa de você e como eles precisam de você, toma cuidado. Porque quem não te direciona para falar assim, oh, poxa, aqui na igreja a gente tem uns cultos, eu preciso que você venha. Ou lá no candomblé falar assim, aqui acontece isso, você tem que estranhar. Quando todo mundo está dizendo que é livre, que não tem regra, que não tem ordem, não é legal. Locais Mistura sem muito. regras, sem ordens e sem compromisso, que dizem para te atrair, que você fique à vontade, venha quando você se sentir bem, aqui é muito bom, você é muito bem-vindo. Começa a desconfiar, porque em algum momento você vai ser cobrado. Eu vejo muitas pessoas, aí, trazendo para o nosso universo, para o universo cristão, eu vejo muitas pessoas saindo da igreja quando começa a aparecer algumas cobranças, né? Poxa, irmão, você se comprometeu com a mídia, mas você não está vindo no culto, a gente precisa de você para a mídia. E ele fala, meu pastor é chato, ou o ministro dos jovens é chato, porque ele está me cobrando, mas eu tenho outras coisas para fazer. Se você não tem como se comprometer, não se comprometa. Porque você não está se comprometendo com homens, você está se comprometendo com Deus, com Cristo. E a partir do momento que você vou falar das 2 vertentes, tá? Que um pastor, ele busca um compromisso, ou que um ministro busca um compromisso de alguém na igreja, porque ele acha que aquela pessoa é isso ou aquilo, que ele não orou, ele está fazendo um compromisso com o homem. E não direcionado por Deus. E na vertente de você dizer que vai aceitar ou vai fazer porque o pastor chamou e você, o pastor me chamou, que legal, ou o ministro me chamou, que legal, e você não perguntou para Deus se você deveria aceitar, você está fazendo um compromisso com o homem. E geralmente compromissos com homens podem ser quebrados, podem ser desrespeitados. Mas quando você faz para Deus e por Deus, porque Deus pediu, porque Deus direcionou, porque você orou e Ele te deu a direção, geralmente nunca quebra. Você disse que na Umbanda é uma mistura, né? É uma religião brasileira.
Mas no kardecismo, você disse que tem uma literatura, já tem algo mais A religião. aprofundado ali? O kardecismo é uma religião com base em Kardec, né, o codificador. Sim. Allan Kardec é considerado o codificador da religião, e ele tem lá os livros da codificação, né, os livros que são criados de codificação, que ele criou, ele escreveu esses livros. Tá. Lá a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e os outros 2 livros que eu não me lembro agora. E ele tem a literatura dele, a visão dele, a forma dele pensar. O kardecismo prega muito sobre o amor e sobre a doutrinação dos espíritos. O espírito está obsediando, o espírito que morreu, as cartas kardecistas, a comunicação Como que com funciona os as coisas? espíritos, a comunicação com os espíritos que se foram, Uhum. a comunicação para desobsessão, e aí os vários processos que foram criados dentro desse processo kardecista, e algumas coisas foram sendo acopladas, né? Uhum. Aí tem as visões apômetras, né? O comportamento apômetra, tem a parte mais holística que vai se aproximando. E quando você vê, você trazendo para a Bíblia, e trazendo para a Bíblia num formato histórico, Uhum. você vai olhar Egito e vai ver coisas muito similares. Uhum. A parte holística, você vai olhar outras culturas, vai olhar horóscopo, toda aquela coisa ali conduzindo para adoração a outros deuses e para adoração a outras coisas que te desviam completamente de Deus, Uhum. te desviam completamente da presença. Uhum. E quando eu falo de desviam da presença, é porque eu aprendi que sem presença, sem o Espírito Santo, eu fico solto. Eu fico sem direção. E Uhum. quando eu estou sem direção, tudo se torna agradável. Tudo se torna interessante, tudo me gera curiosidade. E o que te ajudava nessa busca por informações ali no kardecismo? Você buscava ajuda para o quê? O que faz um cristão mudar a vida dele, transformar a vida dele? Porque eu não gosto do termo mudar, né? Porque quem muda pode voltar. Mas ele transforma através da fé e da busca constante. A minha vida era transformada, porque eu tinha uma fé e uma busca constante. Então eu tinha tanto foco em fazer com que aquilo gerasse resultados, né? Porque os resultados vinham através da minha busca com o meu trabalho, com as minhas visões profissionais, com os meus objetivos de vida. Só que eu dedicava tudo a essas adorações. Quanto mais eu estudo, mais a minha vida melhora, mais eu conheço, mais eu cresço espiritualmente, e os espíritos, e aí eu tiro o obsessor, e aí eu me transformo, aí quando eu inicio na Umbanda, porque eu estou limpando, e agora eu tenho uma entidade para me ajudar, e vai parecendo que tudo eu vou ficando mais forte espiritualmente. É como se, hoje as crianças brincam muito com Roblox, né? Uhum. Eu fosse adquirindo os combos, ou como se eu fosse comprar alguma coisa, e eu fosse botando os totens, vai ficando maior, vai ficando mais forte. E essa é a sensação de quem vive em trevas. E funcionava? A fé faz funcionar. Só que a fé não era das trevas. A minha busca era minha. A minha busca só estava direcionada errado. Eu busco hoje em Cristo muito similar como eu buscava nas trevas. Talvez hoje eu busque ainda mais. Porque para Cristo o resultado não está no que eu consigo, no que eu alcanço. Em Cristo o resultado está no que eu sinto. Existe uma diferença entre tocar e sentir. Se eu apertar a sua mão, eu vou sentir o aperto de mão, a intensidade e a força. Mas se eu sentir a presença do Espírito que habita no Rafael, a gente se conecta de uma forma diferente. Eu tenho certeza que várias pessoas passaram por aqui e as conexões foram extremamente diferentes. Porque umas você ouviu, outras você sentiu. Uhum. Exatamente. Isso é verdade. Gostou desse corte? Quer assistir o vídeo completo? Então clique aqui no link que está aqui na descrição do vídeo e assista.